Então, como eu disse, queria mais uma vez agradecer os nossos irmãos aborígenes, antecedentes dessa terra, que nos acompanham diariamente e nos permitem caminhar nesse espaço tão bonito que é Perth. O tema de hoje é Lei do Progresso, por onde o homem se liberta. Eu confesso que foi um tema bastante desafiador. Eu acho que a gente, às vezes, não, pelo menos eu, não tendo a pensar tanto sobre as leis que regem no universo, sobre as leis naturais, e muito menos sobre a lei do progresso. Parece que, às vezes, é algo que a gente, no inglês, fala take it for granted, né? Que a gente assume que está acontecendo, mas que a gente não para, às vezes, para refletir. Então, foi muito interessante poder estudar um pouco sobre isso e talvez perceber como isso tem impactado no momento que nós estamos vivendo, como isso tem talvez nos motivado ou desmotivado. Então, eu espero hoje trazer algumas ideias para a gente começar a pensar um pouco sobre o nosso progresso e o progresso de todos, o progresso coletivo. Eu não sei se eu consegui captar muito bem essa questão da libertação do homem através da lei do progresso, mas acho que seria um tema para a gente deixar bastante vivo assim na nossa mente durante esses próximos minutos, para talvez a gente enxergar juntos onde essa libertação acontece. Eu achei interessante começar um pouco sobre esse entendimento de leis, primeiramente, porque não sei vocês, mas quando a gente pensa em lei, a gente pensa sobre algo muito sério, né? Algo que foi decidido, algo que você tem que seguir, algo que você pode muitas vezes não concordar ou não compreender, mas que você segue. Ou, se você não seguir, você sabe que haverão consequências. Então, quando a gente fala sobre leis, acho que estamos bastante acostumados às leis humanas, mas muitas vezes não pensamos sobre as leis naturais ou leis divinas. E esse é um tema tão importante que o Espiritismo aborda e tem um capítulo dedicado exclusivamente às leis naturais no Livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos de forma conjunta, todos podendo perguntar, ler e compreender os assuntos juntos, nós vamos chegar ainda nesse tópico e acho que vai ser um dos temas que nós vamos gostar muito de conversar. Então, eu queria só adiantar um pouco de algumas questões de entendimentos de lei. Então, todas as vezes que durante essa palestra a gente falar sobre lei, nós estamos nos referindo às leis naturais, às leis divinas, que nada mais é do que a lei que provém do Criador. Elas são únicas e verdadeiras e é uma forma de nós entendermos e alcançarmos a felicidade. Essas leis são que nos indicam o que nós devemos fazer e quando nós nos afastamos dessas leis, percebemos que estamos talvez nos afastando de Deus. Essas leis são imutáveis e são eternas, ou seja, ao passo que nós vamos progredindo, as leis se mantêm as mesmas. À medida que nós entendemos o progresso humano, nós percebemos que as leis humanas precisam se atualizar. As leis divinas são as mesmas. Então, independente do mundo em que estamos habitando, seja ele um mundo primitivo, de provas e expiações, de regeneração, encontramos, as leis naturais são as mesmas. Então, nós vamos estudar um pouco esse capítulo do Livro dos Espíritos. E foi difícil escolher quais as questões que eu queria trazer para a gente discutir, porque cada questão dá para realmente fazer uma palestra. Então, eu tentei passar um pouco da ideia do capítulo e escolher as questões principais. São em torno de 15 a 20 questões nesse capítulo. E esse capítulo, como eu disse, trata só das leis naturais. Então, essas são as leis naturais. Nós começamos com a lei de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, da destruição, da sociedade. Hoje, especificamente, vamos falar do progresso. Então, são das questões 776 a 802. E ainda temos a lei da igualdade, da liberdade, da justiça, amor e caridade e a ideia de perfeição moral.
Então, hoje nós vamos focar só na lei do progresso, mas ao passo que nossos estudos vão progredindo, a gente vai cobrir todas elas ainda. Esse capítulo, ele se divide em alguns subtópicos. Provavelmente nós vamos ter tempo de falar de todos eles hoje. Eu escolhi apenas algumas questões daqueles que eu achei mais interessante, mas para aqueles que desejam estudar sobre esse capítulo, ele está dividido da seguinte forma: são os estados de natureza dos espíritos, a marcha do progresso, ou seja, como estamos caminhando, a que medida estamos caminhando, sobre os povos degenerados, aqueles que ainda estão encontrando dificuldades em se encaixar nas leis divinas, sobre as civilizações e como essas civilizações estão progredindo, o progresso da legislação humana, que é um capítulo, é uma parte bem curtinha, mas que trata bem dessa questão das leis do homem e por que as leis do homem diferem às vezes das leis divinas ou estão tentando se adaptar para ficar mais próximo das leis divinas, e a influência do espiritismo no progresso, que é justamente a última questão que eu queria trazer para reflexão. Mas para poder falar um pouco das leis naturais, a gente precisa entender, as leis naturais regem não somente o universo, mas todos os elementos do universo, incluindo os espíritos, que somos nós. Então é importante lembrar que definição se dá a nós, espíritos? Quem somos? O que somos? Então, somos os seres inteligentes da criação. Então, nós povoamos o universo em vários mundos. Importante a gente lembrar que, enquanto espíritos, fomos criados simples e ignorantes, como se fosse uma página em branco, para que nós pudéssemos escrever a nossa história, respeitando e seguindo essas leis, buscando a perfeição, mas entendemos que fomos criados todos iguais. Às vezes temos um entendimento errôneo de que aquele é diferente, esse está vivendo um momento muito mais avançado, ou talvez melhor, mas todos somos criados iguais e teremos oportunidade de alcançar a perfeição de forma igual. Vamos caminhando cada um ao nosso passo. A cada um, Deus deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, ou seja, passo a passo, não é do dia para a noite, mas progressivamente, aperfeiçoar com o entendimento das leis, para aproximarmos de Deus, do Criador. Então, para conseguir falar de lei, eu achei melhor até trocar um pouco das ordens das questões. E primeiro eu queria falar sobre essa. Porque às vezes, quando a gente olha o mundo que a gente está vivendo, às vezes dá uma impressão que a gente está andando para trás. Quem aqui põe a mão quando às vezes olha um jornal e fala, peraí, está errado. Quem está no comando disso? Porque parece que está indo para o caminho errado. Então eu queria começar justamente dizendo que não dá para caminhar para trás. E eu queria, inclusive, mostrar um pouco... Queria mostrar um pouco que isso realmente não é possível. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver isso. O 778 nos diz, pode o homem retrogradar, retroceder para o estado de natureza, que é o estado primitivo, né? O estado de simples e ignorante? Não, não dá. Porque é contra a lei, certo? Você não faz uma lei do progresso para você andar para trás. E Deus, em sua perfeição, jamais faria isso. Então, o homem tem que progredir incessantemente, o tempo todo. E não pode volver ao estado de infância, que é o estado primitivo, que nós já não estamos, inclusive. Muito importante lembrar disso, já caminhamos muito, não estamos mais apenas vivendo pelos instintos. Então, desde que progride, é porque Deus assim quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar o princípio da lei do progresso. Então, não dá para andar para trás. Mas a gente fica muitas vezes pensando que tem tanto mal no mundo
tem tanta perversidade, tem certeza que não dá para andar para trás? E os espíritos enfatizam, bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, de vez em quando, em vez de avançar, a gente recua? Os espíritos novamente reiteram, engana-te, engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos, reprimindo as tendências, as suas dificuldades. Então, com isso, ele faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, através do mal, através das nossas limitações, a gente também está progredindo, porque percebemos que não queremos mais insistir em determinados erros, insistir em determinadas lutas. Nós queremos progredir. A nossa natureza pede progresso. Agora, vamos perceber se realmente a gente progrediu em alguns aspectos. E logo, logo a gente vai falar sobre o progresso moral e o progresso intelectual. Mas quem é que às vezes sente que está dando para trás? O que aconteceu dia 24 de fevereiro de 1932? Quem aqui acredita que homens e mulheres têm o direito de votar? Levanta a mão. Todo mundo levantou, né? Não teste não, quem não quiser não precisa. Mas até pouco tempo, a minha avó nasceu em 1929. Ela não podia votar. Quem aqui conhece alguém que nasceu antes da década de 30? Minha avó ainda. Tua avó? Ela não podia votar. Ela não podia votar. Isso não é um progresso? A gente já entendeu que, gente, todo mundo tem o direito a votar. Mas existem muitos países que hoje a mulher ainda não vota. Hoje a mulher não dirige, ela não trabalha, ela não tem o direito de ter o seu próprio sustento. Para nós, e para a grande maioria dos irmãos hoje encarnados, já entendemos que esse progresso vai chegar, ou que está chegando. Quem aqui já apanhou de 30? Levanta a mão. Quem hoje bateria no filho de 5? Até porque é contra a lei. Humana, bater no filho de 5. Mas eu já apanhei de 5. Mentira, não apanhei não, eu já fui ameaçada. Mas meus irmãos já apanharam. Eu já vi. Hoje a gente já entendeu que não dá mais. Eu não posso bater no meu filho de 5. Não só porque eu entendo que as leis humanas me previnem, mas porque eu já entendi que essa forma de violência não gera educação. Essa forma de disciplina foi ultrapassada. Quem aqui já viu esse anúncio no jornal? Há pouco tempo você vendeu. Inclusive, provavelmente, vós, bisavós, tataravós de alguns de nós. Você podia comprar no jornal. Quem aqui lê jornal? Eu nunca vi esse anúncio. Será que no mundo inteiro ainda é assim? Tenho minhas dúvidas. Acho que não, mas com certeza causaria algum espanto, algum choque, pelo menos na grande maioria de nós. Quem aqui tem mais de 50 anos? Ou conhece alguém com mais de 50 anos? Olha você em 1960. Olha você em 1960. Já estaria assim, ó, gente. Beijo, me liga, tô na próxima. É pouco tempo. É muito pouco tempo. A gente morria de coisas bestas. Hoje, o Brasil ainda, nessa faixa de 75 a 85 anos, claro que isso ainda varia bastante com as condições regionais do nosso país, mas olha, em menos de 40, 50 anos, o salto de vida, o tempo de vida, de encarnação que nós já conquistamos. Quem aqui sabe um pouco da história da Austrália e sabia que até 1967
1967, os antecedentes dessa terra não podiam votar. Eles não eram considerados nem gente. Eram fauna e flora. 1967, no estado de Queensland, em torno de 30% dos Queenslanders votaram contra o referendo. Recente, hein, gente? Votaram contra o referendo, para não votarem. Porque isso não foi assim um negócio que os governantes decidiram. Foi para um voto. Quem acompanhou o voto recente, inclusive, que permitiu aos casais homossexuais ou homoafetivos, foi ontem. Eu lembro desse dia. A gente teve que votar para isso. Como é que eu vou explicar isso para meu filho um dia? Que eu assisti isso. Eu tive que escolher dar o direito para alguém conseguir se unir a alguém. Então, reconhecer o direito. Ou reconhecer esse direito. Pode ser que alguns de nós não concordem com isso, mas acredito que em grande parte de nós causaria até um pouco de desconforto a ideia de que a gente teve que participar desse processo, certo? Então, esse aqui é mais um exemplo. Quem já fumou esse cigarrinho? Gente, olha as nossas ideias. Eu nasci em 87. Eu comprava esse cigarrinho e achava o negócio mais chique do mundo. Jamais compraria isso hoje para um filho, um sobrinho, primo. Você está me entendendo? Quem é que ainda acha que a gente está dando para trás? Tá, gente. Não tá. Não tá. Agora, por que às vezes parece que a gente está andando para trás? Porque a gente só consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos. A gente ainda tem uma dificuldade em enxergar o coletivo. A gente ainda está muito apegado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, às nossas formas de viver e interagir com o mundo. E isso é uma das formas que talvez nos dê a ideia de um atraso, ou que dê a ideia de que a gente não está indo para frente. Então, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, é um dos maiores, se não o maior obstáculo, como os espíritos responderam para Kardec. E ele se refere ao progresso moral, porque o progresso intelectual ele acontecerá independente do progresso moral. E a gente vai ver isso nas próximas questões. Eles não andam lado a lado. Então, ao passo que há poucos meses atrás, nós jamais cogitaríamos a ideia de ter uma reunião como essa em casa, online. E tivemos. Quantos de nós não se uniu, se aproximou mais de familiares? Quando eu cheguei na Austrália, não tinha nem telefone celular para você ligar para o Brasil. Você tinha, o Douglas, acho que deve ter vivido também muito dessa fase era cartão telefônico de papel para você ligar, ainda tinha que pagar um valor e falava no máximo 1 hora. Hoje a gente tem aqui pessoal do Brasil assistindo a nossa palestra. Isso é progresso. Isso é progresso intelectual, certo? Então, aos passos que a gente vai avançando intelectualmente, a moral também vai avançando. Só que ela caminha um pouco mais devagar. Por isso que às vezes a gente sente o peso de entender as potencialidades, mas perceber que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossas limitações ainda nos seguram um pouco. Agora, eu pensei muito sobre essa questão e eu não sei nem se eu gosto muito da resposta, para ser bem sincera. Mas eu acho importante a gente trazer para uma reflexão, porque a pergunta diz assim: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Eu não sei se eu interpretei errado, mas a ideia que eu tive um pouco nessa questão é que talvez o espiritismo seja uma religião que se tornará universal,
ou que se sobressairá perante as outras. E eu não sei se é bem isso que Kardec estava realmente perguntando para os espíritos. Mas talvez na resposta, eu entendi talvez um pouco mais da essência dessa pergunta. O que os espíritos dizem a Kardec é: certamente se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade. Isso não quer dizer que todos nós vamos virar espíritas. Talvez isso quer dizer que os conceitos da doutrina, que algumas das ideias básicas da doutrina, como, por exemplo, a sobrevivência da alma, isso será algo que todos nós um dia vamos compartilhar de uma forma ou de outra. Claro que talvez os valores podem ser diferentes, que a forma como nos relacionamos com a religião possa ser diferente, ou que talvez hoje a minha cabeça, né, de quem pesquisou um pouquinho sobre esse tema, não consiga enxergar talvez esse progresso prometido. Mas eu, enquanto espírita, não acredito, talvez, que o espiritismo é a doutrina que virará ou que nos elevará para um momento diferente no patamar humano, no patamar espiritual. Mas eu acredito que, de alguma forma, alguns dos conceitos básicos da doutrina nos aproximarão de Deus ou da ideia que nós queremos ter de um futuro melhor. Porque isso está na nossa natureza. E chegou o tempo em que ocupará entre nós esse conhecimento. Mas ainda haverão muitas lutas, muitas divergências, para entendermos essa ideia mais ampliada que a doutrina quer nos trazer. Chegando ao fim da minha palestra, eu gostaria de deixá-los com essa frase que Kardec nos passou, e acredito que muitos de vocês já tenham visto, e eu acho que ela remete muito a essa questão do espírito que está incessantemente buscando progresso. Então, nós precisamos e devemos continuar marchando, nascendo, morrendo, renascendo, nascendo, morrendo e renascendo, progredindo sempre, sempre. Essa é a lei. Então, essas reflexões eu gostaria de deixar com vocês hoje à noite. E conseguimos acabar no horário certinho. Joia! Então tá bom. Gostaria então de convidá-los para fazer a prece. O pessoal aí de casa que tiver, pode deixar a água aí do lado, que a espiritualidade trata de magnetizar. Nós vamos iniciar o passe coletivo. Para aqueles que estão em casa, confiem, os espíritos também estão aí nos auxiliando. Obrigada, Pai querido, pela noite de hoje. Obrigada por permitir esse encontro. Obrigada, Pai, por nos acolher com todo o seu amor. Obrigada, Mestre querido, pelos exemplos. Obrigada, mentores que nos acompanham diariamente, entendendo as nossas limitações, entendendo a marcha do nosso progresso, nos respeitando, nos auxiliando sempre. Obrigada, mentores espirituais desse Centro Espírita São Francisco de Assis. Agradecemos por todo o trabalho que é realizado nessa noite. Reconhecemos também aqueles espíritos que vêm, assim como nós, para aprender, para buscar ter um entendimento mais ampliado e buscar forças para suas reformas individuais. Nesse momento, Pai, abrimos o nosso coração, os nossos pensamentos, para receber diretamente dos Espíritos e dos nossos irmãos que se possam, doando também amor, todas as energias, todos os fluidos necessários para a higienização espiritual, para que possamos, talvez, Pai, angariarmos força, deixarmos de lado um pouco dos pesos que recaem sobre os nossos ombros,
que possamos olhar para frente, confiantes, certos de que o Senhor nos acompanha e de que cada dia é uma vitória na marcha do progresso. Obrigada pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pelo nosso conforto material. Obrigada pelas bênçãos do dia a dia. Obrigada por essa cidade de Perth maravilhosa que nos acolhe. Obrigada aos nossos irmãos do Brasil que nos acompanham. Que possamos, na noite de hoje, se sentir um pouco mais fortalecidos, mais esperançosos, na certeza de que estamos progredindo diariamente, na certeza de que o amanhã será muito melhor do que hoje, que já é muito melhor do que foi ontem. Obrigada, Senhor. Rezamos ainda pelos irmãos que não estão aqui presentes, mas que seus nomes foram mencionados no livro de orações, sejam eles encarnados ou desencarnados, que possam receber o nosso amor, o nosso sentimento de melhoras, de força. Rezamos, Pai, por fim, pela cultura de paz no mundo. Rezamos por transições pacíficas, rezamos por entendimento, por união. Rezamos, Pai, para que um dia todos possamos entender que estamos sobre a bandeira de Jesus, amor e caridade. Que assim seja.